Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre a Alemanha. Que se localiza no continente europeu. A gente vai falar sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Um dos conflitos dessa magnitude no começo, sem importantes causas ou motivos. Podemos dizer que vários fatores influenciaram o início desse conflito, que se iniciou na Europa e rapidamente espalhou-se pela África e Ásia. Um dos mais importantes motivos foi o surgimento na década de 1930, na Europa, de governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Na Alemanha, surgiu o nazismo liderado por Hitler e que pretendia expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra. Na Itália estava crescendo o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini, que se tornou o Duque da Itália com poderes sem limites. Tanto a Itália quanto a Alemanha passavam por uma grave crise econômica no início da década de 1930, com milhões de cidadãos sem emprego. Uma das soluções tomadas pelos governos fascistas desses países foi a industrialização, principalmente na criação de indústrias de armamentos e equipamentos bélicos, aviões de guerra, navios e tanques. Na Ásia, o Japão também possuía fortes desejos de expandir seus domínios para territórios vizinhos e ilhas da região. Estes três países, com objetivos expansionistas, uniram-se e formaram o Eixo, um acordo com fortes características militares e com planos de conquistas elaborados em comum acordo. Diretamente ao vivo, da Alemanha, vamos falar com a repórter Bruna Torres. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Andressa. A marca inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia, de imediato a França e a Inglaterra. Declararam guerra à Alemanha. De acordo com a política de alianças militares existentes na época, formaram-se dois grupos aliados, liderados por Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e eixo Alemanha, Inglaterra e Japão. Boa tarde, Milena. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Giovana. Desenvolvimento e fatos históricos importantes. O período de 1939 a 1941 foi marcado por várias vitórias do eixo, liderados pelas Forças Armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios no norte da África. O Japão anunciou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. De 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, Havaí. Após este fato, considerado uma traição pelos norte-americanos, os Estados Unidos entram no conflito ao lado das forças aliadas. De 1941 a 1945, ocorreram derrotas da Eixa, iniciadas com as perdas sofridas pelos alemães na rigorosa inverno russo. Neste período ocorre uma regressão das forças do eixo, que sofrem derrotas seguidas. Com a entrada dos euros, os aliados ganharam forças nas frentes de batalhas. O Brasil participa diretamente, enviando para a Itália, região de Monte Cassino, as pracinhas de Febre, Força Expedicionária Brasileira. Cerca de 25 mil soldados brasileiros conquistaram a região, somando uma importante vitória ao lado dos aliados. Diretamente de Bruna Torres para o Jornal Jovem. Obrigada, Bruna, pelas informações. Final e consequência. Este importante e triste conflito terminou no ano de 1945 com a rendição da Alemanha e Itália. O Japão, o único país a assinar o Tratado de Rendição, ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, que despejou bombas atômicas sobre as cidades de
Hiroshima e Nagasaki. Uma ação desnecessária que provocou a morte de militares e de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro de destruição nestas cidades. Os prejuízos foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias e zonas rurais arrasadas e dívidas incalculáveis. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grande, principalmente na Alemanha, onde os mandaram para campos de concentração e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. Com o final do conflito em 1945, foi criada a DNU, Organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal seria a manutenção da paz entre as nações. Inicia-se também um período conhecido como Guerra Fria, colocando agora em lados opostos Estados Unidos e a União Soviética, uma disputa geopolítica entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético, onde ambos países buscavam ampliar suas áreas e influência sem contar em conflitos armados. De Milena Lima para o Jornal Jovem. Obrigada, Milena, pelas informações. Agora a gente vai falar com a repórter Amanda, que está em Berlim por telefone. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Giovana. Vou falar sobre a Alemanha. A Alemanha, continente Europa. Capital Berlim. Moeda, marco alemão. República Federal do Estado da Europa Central. Fronteira com o Mar do Norte. Dinamarca e o Mar Bélgica. Ao norte, a leste, com a Polônia. República Tcheca. E a Áustria ao sul com a Áustria e Suíça. E a oeste com a França. Luxemburgo, Bélgica e os Países Baixos. Geografia física. Litoral, a costa do Mar do Norte, desde a fronteira holandesa até a da Dinamarca, e baixa a Aeronáutica, e até a desembocadeira do Weser, lembrar a costa dos Países Baixos. De Amanda Almeida para o Jornal Jovem. Obrigada, Amanda, pelas informações. O programa chegou ao fim. Tenha uma boa tarde. Até o próximo trabalho. Hoje a gente vai falar sobre Um dos mais importantes motivos foi o surgimento na década de 1930 na Europa de governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Na Alemanha, surgiu o nazismo liderado por Hitler, que... Tanto a Itália quanto a Alemanha passavam por uma grave crise econômica no início da década de 1930, com milhões de cidadãos sem emprego. Uma das soluções tomadas pelos governos fascistas desses países foi a industrialização, principalmente na criação de Uma ação Os prejuízos foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias e zonas rurais arrasadas, e dívidas incalculáveis. Os prejuízos foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias e zonas rurais arrasadas e dívidas incalculáveis. O racismo não dá. O programa chegou ao fim. Tenha uma boa tarde. E até o próximo. Obrigada, Bruna, pelas informações. Agora a gente vai falar com a repórter Amanda Almeida, que está em Berlim por telefone. Berlim! Agora a gente vai falar com a nossa
de 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de... Ih, eu tô falando esse nome. Já era, vou te falar. A marca inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu... A marca inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia, de imediato a França e a Inglaterra. Declararam guerra à Alemanha, de acordo com a política de alianças militares existentes na época, formaram... O Brasil participa diretamente enviando para a Itália, região de norte... O Brasil participa diretamente enviando para a Itália, região de Monte Cassino, as... de Bruna Torres para o jornal... diretamente de Bruna Torres para o jornal Desenvolvimentos e fatos históricos importantes. O período de 1939 a 1941 foi marcado por vários... Não dá para entender. Desenvolvimentos e fatos históricos importantes. O período de 1939 a 1941 foi marcado por várias...